Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer o nosso último capítulo aí da apostila de História, né? Sociedade e Consumo, unidade 4, tá? Vamos lá para nossa apostila então. Não vamos enrolar porque a aula é longa, extensa hoje, tá? Vamos lá então. Esse aí é o nosso conteúdo. A gente percebe que tem uma família aí, ó, consumindo, né? Comprando, tá? Numa loja, né? Ó, a família toda, os filhos, os pais, certo? Vamos às nossas perguntinhas. Vasculhando ideias. O que as pessoas retratadas na imagem estão fazendo, né? Então, elas estão comprando, certo? Então, vamos lá. Número 1. Estão comprando. Número 2, né? Qual é o produto que elas pretendem consumir? Então, elas pretendem comprar roupas, né? Três. O que é consumo? O que seria consumo, então? Né? Consumir é comprar, né? Usar, certo? Então, quando a gente consome os mais variados produtos, ou seja, a gente usa, né, os mais variados produtos. E esse consumo ele tem que ser consciente, né? Então, a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha, tá? Certo? Então, vamos lá responder. Então, o que é consumo? Então, consumo é o que se gasta. Vírgula. A despesa. A compra. O gasto. Entre outros. Então, isso é consumir, tá? Beleza? Vamos lá, então, a nossa página. Qual página a gente vai agora? Página 134. 135, né? Que tem atividades. Nós vamos ler a 134. Vamos lá, então, para a apostila. Para início de conversa. Consumo. Houve um tempo em que o ser humano conseguia produzir o que precisava para sobreviver. Com o desenvolvimento das sociedades, o aumento da população mundial, entre outros fatores, o ser humano passou a comprar os produtos de que necessitava para garantir a sua sobrevivência. Vivemos em uma sociedade na qual produtos de todos os tipos estão disponíveis. Alguns deles são necessários para a vida do ser humano, por exemplo, os objetos para higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, entre outros, e alimentos. Outros produtos compramos porque gostamos ou nos fazem bem. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de assistir filmes, ela pode comprar em sua casa um ingresso pela internet e ir ao cinema se divertir. Quando falamos em objetos que compramos ou utilizamos, estamos referindo aos produtos que consumimos. Podemos consumir e utilizar um serviço também, como deixar o carro em um estacionamento ou alugar canais de televisão por assinatura. Então, consumir é comprar, é aquilo que a gente usa no dia a dia que a gente precisa comprar para ter, tá? É uma despesa. Converse com seus colegas e construam coletivamente uma definição para consumir. Vamos lá, então. Vamos aqui, né? Página 135, número 1. Número 1. Então, consumir é o ato de comprar.
tanto produtos que necessitamos, como alimento, roupa, calçados, como algo que gostamos e compramos simplesmente pelo desejo de possuir. Certo? Então é interessante, né? Igual a professora falou, que a gente sempre use esse consumo com consciência, certo? Para que a gente não acabe se endividando, né? Em sua opinião, todas as pessoas consomem aquilo de que precisam? Sempre? Será que todo mundo só consome aquilo que precisa? É a sua opinião, mas eu acredito que não, né? E vou explicar o porquê. Ah, tá bom. Aqui tem o porquê. Vou colocar o porquê aqui. Por quê? Né? Então, vamos lá. Pois, às vezes, compramos somente pelo ato de gastar, de possuir, de satisfazer um desejo, tá? Então, essa é a minha opinião, mas você pode colocar que sim, tá bom? E você vai explicar por quê, certo? Você acha que algumas pessoas consomem mais do que precisam? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, tá? Mas você pode dar a sua opinião, tá? Aí vai ter lá, explique a sua resposta, né? Eu vou colocar que nem todos compram somente o necessário, pois o sistema capitalista de governo nos impulsiona através das propagandas a querer sempre coisas diferentes, né? Então, assim, esse consumismo, ele vem assim de cada um de nós, certo? Né? Tem pessoas que têm pouco e conseguem viver com pouco que tem. Tem pessoas que têm muito, ganham muito e não conseguem viver com o que ganha, tá? É bem de pessoas para pessoas. Aí a gente vai para a apostila, consumo e produção, né? Aqui a gente respondeu, tá? Então vamos lá, consumo e produção. O consumo de produtos e serviços movimenta a economia de um município, de um estado ou de um país. Quanto mais se consome, mais há necessidade de produzir produtos e aumentar a prestação de serviços para atender às necessidades e os desejos dos consumidores. Ó, aqui a palavra, ó, desejo. Às vezes a gente compra só pelo simples desejo de ter aquele produto, certo? Isso é muito, muito perigoso. Entretanto, é muito importante refletir sobre o que consumimos, pois o consumo exagerado, olha, que vai explicar, o consumo exagerado de produtos pode causar, por exemplo, danos ao meio ambiente e à saúde da população. Porque então vão ser jogados lixo no chão, quanto mais eu produzo, mais lixo eu vou criar e mais esse lixo vai parar então aonde? No meio das ruas, nos matos, nas florestas, nos rios, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Converse com a turma as questões a seguir. Você já percebeu a quantidade de lixo que você e sua família geram em sua casa? Se já prestaram atenção em quanto lixo vocês produzem aí na casa de vocês? Tudo que é descartado por você é usado corretamente para que não ocorra desperdício? Existe desperdício na sua casa? Você e sua família costumam jogar alimentos fora?
que vocês fazem com os alimentos que sobram? Para onde são destinados os aparelhos eletrônicos que não são mais usados pela sua família? O que o excesso de lixo pode causar à população do seu município? Então, esse aqui são assuntos que a gente deve conversar com o papai e a mamãe. Será que a gente está descartando o nosso lixo corretamente? Será que a quantidade de lixo que a gente está gastando é normal? Será que é menor do que normal? Será que é maior do que normal? Né? Será que a gente descarta cada tipo de lixo no local certo? Então, vamos conversar com o papai e a mamãe. A gente sabe que toda mercadoria que é produzida, ela tem imposto, né? E esse imposto depois ele volta para o governo e depois seria empregado novamente para a população, né? Retorno de saúde, educação, saneamento básico, né? É o que deveria ser feito, certo? Mas será que isso acontece? Vamos ler um pouquinho sobre isso então. Imposto sobre os produtos e os serviços. Você sabe o que é um imposto? Então, olha lá, vamos lá. Imposto é uma contribuição em dinheiro que as pessoas e as empresas pagam para o Estado, para que ele se mantenha e invista em diversos benefícios para a população, como a criação de hospitais, construções de escolas públicas, pavimentação das ruas e construção dos espaços públicos, entre outros. Quando compramos um produto ou um serviço, também pagamos impostos, ou seja, parte do valor que pagamos por ele vai para o Estado, que tem o dever de reverter este valor em benefícios para a população. É igual a professora falou, então daí eles têm que ter saneamento básico, escolas de qualidade, obras dentro do município, iluminação pública, coleta de lixo, asfalto, rede de esgoto, tratamento de água. Então tudo isso, né, vem então aí dos impostos que a gente paga. Aqui tem um mapa, ó, né, das regiões brasileiras, e a gente percebe que cada região ela tem um tipo de produção, né, mineral, vegetal, animal, certo? E essa produção ela depois vai servir para a industrialização, agricultura, pecuária. Tudo isso rende então, né, mais dinheiro para o nosso povo, certo? Olha aqui, ó, o estado do Mato Grosso, bem aqui, ó. O que será que o nosso estado produz? Vamos ver? Olha que legal, aqui é o nosso estado, ó. Essa parte aqui. Ó, a gente tem lá ouro. É que eu não enxergo muito bem. Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Deixa eu ver se na minha apostila tá mais visível, porque eu sou bem ceguinha e aí eu não enxergo. Não aproximar aqui essa apostila. Vamos lá. Nós temos então aí o ouro, o milho, o gado, madeira, acho que é carvão, deixa eu ver ali. Madeira. Ah, terras indígenas, ó. A prof achou que era aquelas oquinhas de carvão, não. Terras indígenas, tá? Indústria, certo? Minérios, ó, tá? Então, nós temos várias coisas aqui, né, no Mato Grosso. Vamos lá. As atividades econômicas mostradas no mapa são importantes porque, com base nelas, produzimos o que consumimos. Quais são as principais atividades econômicas da unidade federativa que você mora? Então, vamos lá. Né? Página 139. Então, número 6, né? Tá lá. Vamos lá. Então, nós temos mineração, né? A mineração, deixa eu colocar a letra maiúscula aqui. Agricultura, pecuária. E temos terras indígenas aí, tá? Né? Que é a proteção ambiental também, né? Que se refere à proteção ambiental.
Tá? Isso aqui seria a letra A. Então, letra B. Cite pelo menos 5 atividades que podem ser encontradas em mais de uma região. Então, a gente pode colocar aí a pecuária, a mineração, a agricultura, deixa eu ver o que mais lá. Deixa eu voltar lá no mapa para a gente ver o que mais que pode ser encontrado em mais de uma região. O milho entra na agricultura, tá? A indústria. Deixa eu voltar lá no nossa atividade. A indústria. E o comércio. Letra C. Cite 2 atividades que encontramos na região norte. Vamos lá no mapa, então. Região norte. Região norte é aqui, ó. Tá? Amazonas. Então, nós temos aqui, ó, o ouro, o cacau, terras indígenas, tá? Criação de porcos, tá? Então, vamos lá. Então, ouro, cacau, criação de animais. Vou colocar animais aqui, tá? Letra D. De onde encontramos a produção de sisal? Então, a gente percebe que lá no Nordeste, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, no Nordeste, ó, tá? Ó, o sisal tá aqui, ó. Tá? Ó. Então, aqui no Nordeste que a gente encontra, então, a produção de sisal. Certo? É interessante dizer que é interessante a gente conhecer as outras regiões, né? Pra gente poder tá a par do que é as coisas. Então, o sisal, por exemplo, é o HV cisalada, família, né, da HVCA. É uma planta originária da América Central que é utilizada para fins comerciais. Então, o sisal é usado principalmente a fibra das folhas, que é destinada então à indústria de cordoaria. Então, de fazer cordas, cordéis, fios, tapetes, tá? Então, para isso que ele é utilizado. Vamos lá, vamos continuar, senão a gente atrasa. Vamos lá, região então. Região Nordeste. Região Nordeste, vírgula. Nos estados da Bahia e de Pernambuco. Letra E. Onde encontramos a produção de carvão mineral? Então, na região Sul, no estado de Santa Catarina. Certo?
Então, os principais centros econômicos da história. Vamos lá? Nós temos aí no século 16 e 17, né, região Nordeste. Então, por volta de 1530, Portugal iniciou a ocupação do Brasil. As principais atividades econômicas foi a produção de açúcar no Nordeste. Essa produção, então, tinha lugar em grandes propriedades de terra, né, era usado como plantation, tá? E algumas delas possuíam engenho, que eram locais para que a cana-de-açúcar fosse processada e a partir daí fizesse o açúcar. Depois, no século XVII para o século XVIII, na região de Minas Gerais, a produção de açúcar já havia decaído e a descoberta do ouro e do diamante fez com que muitas pessoas se mudassem para as regiões de Minas Gerais. Assim como no caso da produção de açúcar, a mão de obra utilizada neste período era a dos africanos escravizados, em razão da descoberta desse metal precioso. Em 1711 foi fundada a Vila Rica, atual Ouro Preto, que é considerada patrimônio cultural da humanidade. Depois, no século XIX, veio a descoberta de São Paulo, né? Então veio o café no século XVIII, mas no século XIX houve a expansão da sua produção, com plantation também, plantado em grandes fazendas, tá? De um cultivo de um grão só, que seria o café. Iniciou inicialmente no Rio de Janeiro, seguindo em direção ao Vale do Paraíba, ao sul de Minas Gerais e ao oeste paulista, regiões onde o solo era fértil e favorável para a sua produção. Aí no século XIX e século XX, na região norte, a Amazônia passou a ser o palco da expansão da borracha, material que vinha sendo utilizado na Europa e nos Estados Unidos. A seringueira, a árvore que fornece o látex para produzir a borracha, é típica da Amazônia e o aumento de sua exploração fez com que houvesse um aumento rápido da população na região. Por isso, algumas cidades como Belém e Manaus receberam serviços e melhorias. E no século XX, a região sudeste, a concentração das indústrias nesse período ocorreu no sudeste por vários motivos, entre eles os recursos herdados da cafeicultura, redes elétricas, ferrovia e mão de obra disponível. Contudo, após alguns programas de desenvolvimento governamentais, os parques industriais surgiram em outras regiões e hoje podemos encontrá-los espalhados por todas as regiões do Brasil. Então, a indústria começou na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, mas depois ela se expandiu por todo o Brasil. Em cada município há empresários, comerciantes e prestadores de serviço. Essas pessoas são importantes para que a população tenha acesso a produtos e serviços. Vamos refletir sobre os produtos e serviços prestados em seu município. Então, o que a gente tem no nosso município? Então, serviço é uma atividade humana que satisfaz a necessidade, mas não é material. Por exemplo, atendimento médico, encanadores, técnicos de computadores. Nem sempre eles fornecem um produto, mas resolvem determinado problema ou necessidade. O borracheiro, tá? O que mais que a gente pode falar assim? O lavador de carro, né? Então, são pessoas que elas oferecem o serviço, né? A pessoa que conserta aparelhos eletroeletrônicos, tá? Existem fábricas ou indústrias em seu município que elas produzem? Existem sim, né? Nós temos aí a Amaflex, certo? Que é a fábrica de mangueiras. Nós temos também o frigorífico, né? Que é a produção de carne, tá? Vamos lá então para nossa atividade, né? Página 142. Então, a número 1. Temos então a Amaflex, vírgula, que é indústria de mangueiras. E temos o frigorífico, né? Que é o Frialto, que é a indústria de carne, né? Bovina, carne de gado. Em relação a serviços, algum que você se recorde de sua família já ter adquirido? Bom, aqui em casa, mas você vê aí na sua casa, a gente usa sempre os técnicos
né, informática, por causa da internet, né? A gente usa também eletricistas, né? Pessoas que mexem aí, né? Com a eletricidade, com a energia. Borracheiros, né? E etc. Aí você vê aí quais são os serviços utilizados pela sua família. Certo? Nem sempre o município em que vivemos produz tudo que desejamos ou de que precisamos. Converse com seus familiares e pergunte sobre os produtos ou serviços que eles adquiriram, mas que não são produzidos ou prestados na sua cidade. Registre as respostas nos espaços a seguir. Então, aqui, ó. Nessa atividade aqui, você vai perguntar para papai e mamãe quais são os serviços que ele pega que não são aqui de Peixoto, tá? Além dos impostos sobre os produtos e serviços, o estado, o município onde você mora também arrecada impostos. O dinheiro arrecadado deve ser investido em benefícios à população, em serviços públicos. Assinale serviço público que existe no seu município. Temos ruas pavimentadas, algumas, mas temos, né? Temos creches, temos postos de saúde, temos a coleta de lixo, não é eficaz, mas temos. Temos atendimento médico, esporte, acolhimento a crianças, né, e adolescentes, escolas públicas, temos hospitais, limpeza urbana, mais ou menos, mas temos, água tratada temos, atendimento odontológico, acredito que tenha, acolhimento aos idosos e eventos culturais. Então a gente tem, não é assim que sejam de qualidade, primeira qualidade, mas a gente tem. Em sua opinião, o seu município proporciona bons serviços à população? Explique sua resposta. Então vamos lá. 143. A número 5. Né? Sim. Vírgula. O município oferece os serviços à sociedade. Não é de ótima qualidade. Mas oferece. E a gente sabe que os serviços oferecidos aqui pelo nosso município não são assim ótimos, né? Mas a gente tem hospital, a gente tem coleta de lixo, a gente tem rede de esgoto mais ou menos funcionando, mas a gente tem, né? Ok, vamos lá. Consumir com responsabilidade, foi aquilo que a professora falou, a gente deve gastar sempre o que a gente pode, né? Então, nas sociedades atuais é muito comum o incentivo ao consumo, muitas vezes as pessoas consomem mais do que precisam, e pior, mais do que podem comprar. As propagandas, a facilidade das compras pela internet, a ilusão de bens materiais podem trazer a felicidade, entre outros fatores, levam o ser humano a consumir produtos e serviços de que não precisam. Comprar alguma coisa que desejamos muito nos dá prazer, mas será que esse prazer dura para sempre ou dura apenas algumas horas ou alguns dias, né? Então, quando você compra sem você precisar, você não sente felicidade fazendo isso, certo? Você já comprou algum brinquedo ou objeto que queria muito e depois de alguns dias não brincou mais com ele ou não usou mais, né? Então, você vai responder se sim ou se não, é sua resposta. Se você responder que sim, o que você comprou, tá? Onde está esse brinquedo hoje? Então, aqui você vai responder, tá? Essa aqui é uma página que você vai fazer. É pessoal, tá? Ok.
Existe relação entre o ato de consumir e a degradação ambiental? Converse com os colegas, observe a imagem e responda. Para onde vão as latas de alumínio após serem descartadas? Né? Então, a pergunta aí é para onde vão, né? E a resposta seria para onde elas deveriam ir, né? Porque eu acho que nem todos descartam, então, da forma correta, certo? Mas vamos lá, então. Deixa a prof arrumar aqui para não ficar errado. Vamos lá, então. Aqui a gente usa, então, os lixões, né? Aqui em Peixoto. Né? Por enquanto, algumas pessoas já vendem, né? São vendidos para reciclagem. Algumas pessoas vendem, né? Outras enviam para o lixão. Número 5, letra A. Os recursos da natureza estão disponíveis infinitamente? Não, né? Se não preservarmos, eles acabarão. Letra B. É possível reaproveitá-los de alguma forma antes de comprar novos produtos, né? Sim. Existe a reciclagem para o aproveitamento destes produtos. Letra C. Dessa forma, podemos dizer que a reciclagem e o reaproveitamento de embalagens são importantes, por quê? Sim, pois além de preservar o meio ambiente, vírgula, também ajudam a manter a cidade limpa e bonita. Certo? Então, esse é o nosso capítulo, último capítulo de história, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí, respondam uma apostilinha bem bonitinha, tá? Lembrando, né, que essa semana, então, vai estar disponível na escola as atividades para vocês responderem em casa, que vão referentes à nota do segundo bimestre, tá? E é importante que a partir de amanhã, né, quarta-feira, os pais já podem estar indo na escola buscar, tá? Vocês vão ter o período aí de 15 dias para responder e trazer de volta para a escola juntamente com a apostila, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.